O livro de Enoque é um texto antigo e enigmático que por muito tempo permaneceu oculto e esquecido. Apenas recentemente, esse texto apócrifo foi redescoberto e passou a receber a atenção de estudiosos e teólogos, revelando segredos e profecias surpreendentes. Enoque, o bisavô de Noé, era um homem justo que andava fielmente com Deus. Segundo a Bíblia, ele não mais existiu, porque Deus o levou, ou Gênesis 5 verso 24. O livro de Enoque nos dá uma visão mais detalhada da vida e das revelações deste patriarca antediluviano. Por séculos, o livro de Enoque permaneceu obscurecido e esquecido, sua existência quase apagada dos anais da história. No entanto, a redescoberta recente desse texto apócrifo tem despertado um enorme interesse entre estudiosos e crentes, que buscam desvendar os segredos e profecias nele contidos. Esse livro antigo nos oferece uma perspectiva única sobre a vida e o ministério de Enoque, o bisavô de Noé, um homem que andou tão intimamente com Deus que foi arrebatado aos céus. Sua história e suas revelações transcendem o que está registrado nas escrituras canônicas, abrindo uma janela fascinante para os mistérios do mundo espiritual. A redescoberta desse texto perdido nos convida a mergulhar mais profundamente nos tesouros da tradição judaica e cristã primitiva, explorando as riquezas ocultas que podem iluminar nossa compreensão da história da salvação e do plano de Deus para a humanidade. A ascensão de Enoque aos céus. De acordo com o livro de Enoque, ele foi arrebatado aos céus em uma visão, onde teve encontros diretos com seres celestiais e com o próprio Deus. Essas experiências sobrenaturais concederam a Enoque uma compreensão profunda dos mistérios divinos e do funcionamento do universo. Enoque foi levado por anjos através dos 7 céus, onde pôde contemplar a glória de Deus e aprender sobre a natureza dos anjos, dos demônios e dos eventos que estavam por vir. Essa jornada espiritual o transformou em um profeta dotado de sabedoria e visão sobrenatural. Esse relato da ascensão de Enoque aos céus nos revela a grandeza e a majestade do Deus Altíssimo. Enoque, um homem mortal, foi elevado a uma esfera celestial, onde pôde ter uma audiência direta com o próprio Criador. Essa experiência extraordinária o capacitou a receber revelações divinas que ultrapassavam os limites do entendimento humano comum. Ao ser levado através dos 7 céus, Enoque teve acesso a uma compreensão profunda dos mistérios do universo, da natureza dos seres espirituais e dos eventos futuros que estavam por vir. Essa visão sobrenatural o transformou em um profeta dotado de uma sabedoria e discernimento únicos, capazes de iluminar a humanidade sobre as realidades do mundo espiritual. Essa jornada celestial de Enoque nos desafia a buscar uma comunhão cada vez mais íntima com Deus, pois é nessa intimidade que Ele pode nos conceder visões e revelações que transcendem nossa compreensão natural. Ela nos inspira a cultivar uma fé que nos eleve acima das limitações do mundo material, a fim de contemplarmos a glória e a majestade do Senhor. As revelações sobre os anjos caídos. Uma das principais revelações contidas no livro de Enoque diz respeito aos anjos caídos e sua influência sobre a humanidade. Enoque descreveu em detalhes como um grupo de anjos, liderados por Azazel, se rebelaram contra Deus e desceram à terra, corrompendo a raça humana. Esses anjos caídos ensinaram aos homens segredos celestiais proibidos, como a fabricação de armas, a prática de magia e a revelação de mistérios ocultos. Essa intervenção demoníaca resultou no surgimento de gigantes e na proliferação do pecado e da violência no mundo antediluviano. As revelações de Enoque sobre os anjos caídos e sua influência nefasta sobre a humanidade nos confrontam com uma realidade espiritual profunda e perturbadora. Elas nos fazem compreender que o mal não se origina apenas das escolhas humanas, mas também de forças demoníacas que atuam ativamente para corromper e destruir a obra de Deus. Ao descrever a rebelião de Azazel e seus seguidores, Enoque nos alerta para a existência de um conflito espiritual que se desenrola nos bastidores da história humana. Esses anjos caídos, dotados de conhecimentos celestiais proibidos, usaram sua influência para induzir a humanidade à prática de pecados e abominações, resultando em um mundo cada vez mais corrompido e violento.
Essa perspectiva sobre a origem do mal e a ação dos demônios nos ajuda a entender melhor a natureza da batalha espiritual que enfrentamos. Ela nos lembra de que nosso inimigo não é apenas a nossa própria natureza pecaminosa, mas forças demoníacas que buscam desviar a humanidade do caminho de Deus. Essa compreensão deve nos levar a uma vigilância constante e a uma dependência total na proteção e no poder do Altíssimo. As profecias sobre o juízo divino. Diante dessa terrível situação, Enoque recebeu de Deus a missão de advertir a humanidade sobre o juízo vindouro. Ele profetizou que Deus enviaria um dilúvio para destruir a terra corrompida e purificá-la do mal. Enoque também revelou detalhes sobre a punição dos anjos caídos, que seriam acorrentados e julgados por seus crimes. Ele profetizou sobre o estabelecimento de um novo mundo, onde os justos seriam recompensados e os ímpios seriam condenados. As profecias de Enoque sobre o juízo divino e a purificação da terra por meio do dilúvio ressoam com a narrativa bíblica do Antigo Testamento. Essa advertência profética reforça a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento diante da iminência do julgamento de Deus. Ao revelar os detalhes sobre a punição dos anjos caídos, Enoque nos lembra de que Deus é um juiz justo e soberano, que não tolerará a rebelião e a maldade por muito tempo. Essa visão do destino final dos demônios e de seus seguidores humanos deve nos inspirar a fugir do pecado e a buscar a santidade, pois o Senhor não deixará o mal impune. Além disso, a profecia de Enoque sobre o estabelecimento de um novo mundo, onde os justos serão recompensados e os ímpios condenados, nos aponta para a esperança da restauração final. Essa visão escatológica nos lembra de que, apesar da corrupção e do caos que permeiam o mundo atual, Deus tem um plano de redenção e de estabelecimento de seu reino eterno. Essas profecias de Enoque nos desafiam a viver com uma perspectiva eterna, mantendo nosso foco no julgamento vindouro e na gloriosa recompensa reservada aos que permanecem fiéis a Deus. Elas nos impelem a buscar a santidade e a proclamar a mensagem do arrependimento e da salvação. O legado de Enoque e sua influência. Apesar de não ter sido incluído no cânon bíblico, o livro de Enoque exerceu uma profunda influência sobre a teologia judaica e cristã primitiva. Muitos estudiosos acreditam que esse texto apócrifo ajudou a moldar a compreensão dos primeiros cristãos sobre a natureza dos anjos, a origem do mal e a escatologia. As revelações de Enoque sobre os anjos caídos e seu papel na corrupção da humanidade foram amplamente aceitas e refletidas em diversas obras do Novo Testamento, como o livro de Judas e o Apocalipse de João. Além disso, a visão de Enoque sobre o juízo vindouro e a restauração final do mundo inspirou a esperança e a expectativa dos crentes em relação ao retorno de Cristo e ao estabelecimento do reino de Deus. Embora o livro de Enoque não tenha sido canonizado, sua influência sobre a teologia e a espiritualidade cristã primitiva é inegável. Seus insights sobre a natureza do mundo espiritual e sua visão profética sobre o julgamento e a restauração final ressoaram profundamente entre os primeiros seguidores de Cristo. Podemos ver os ecos das revelações de Enoque em diversos textos do Novo Testamento, como no livro de Judas, que cita diretamente o profeta antediluviano, e no Apocalipse de João, que apresenta uma visão escatológica semelhante. Essa influência demonstra que, mesmo textos não canônicos, quando alinhados com os princípios bíblicos, podem oferecer valiosas contribuições para nossa compreensão teológica e espiritual. O livro de Enoque nos lembra de que Deus pode se revelar de maneiras diversas, e que devemos estar abertos a explorar os tesouros ocultos que podem enriquecer nossa jornada de fé. A redescoberta e o impacto contemporâneo. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque permaneceu oculto e esquecido, até que no século XIX fragmentos do texto foram redescobertos entre os manuscritos do Mar Morto. Essa redescoberta despertou um renovado interesse pelos mistérios e profecias contidos nessa obra antiga. Atualmente, o livro de Enoque continua a fascinar estudiosos e crentes, que buscam compreender melhor a cosmologia e a escatologia apresentadas nesse texto.
Suas revelações sobre os anjos caídos, o juízo divino e a restauração final do mundo fornecem uma perspectiva adicional e complementar às escrituras canônicas. A redescoberta do livro de Enoque no século XIX, entre os manuscritos do Mar Morto, foi um evento marcante que reacendeu o interesse por esse texto antigo e enigmático. Essa descoberta despertou a curiosidade de estudiosos e teólogos, que passaram a explorar com mais profundidade as revelações e profecias contidas nessa obra. Atualmente, o livro de Enoque continua a exercer um fascínio sobre aqueles que buscam compreender melhor a visão cosmológica e escatológica apresentada em suas páginas. Suas descrições detalhadas sobre a natureza dos anjos, a ação dos demônios e o julgamento divino fornecem uma perspectiva complementar e enriquecedora às escrituras canônicas. Embora o livro de Enoque não seja considerado inspirado e canônico pela maioria das denominações cristãs, seu estudo tem contribuído para uma compreensão mais ampla da teologia bíblica e da visão do mundo espiritual. Muitos líderes espirituais e estudiosos reconhecem o valor desse texto apócrifo em complementar e iluminar aspectos da fé cristã que nem sempre são abordados com profundidade nas Escrituras. Essa redescoberta e o interesse contemporâneo pelo livro de Enoque nos desafiam a manter uma mente aberta e a explorar com reverência e discernimento os tesouros espirituais que podem ser encontrados em fontes não canônicas, desde que alinhadas com os princípios bíblicos. O legado duradouro de Enoque. A história e as revelações de Enoque continuam a inspirar e desafiar os crentes de todas as gerações. Sua jornada espiritual, sua comunhão íntima com Deus e sua missão profética servem como um exemplo poderoso de fé, obediência e visão sobrenatural. O livro de Enoque nos lembra da realidade do mundo espiritual, da ação dos anjos e demônios, e da necessidade de estarmos preparados para o juízo vindouro e a restauração final. Suas profecias sobre o futuro da humanidade e do cosmos ressoam com a mensagem bíblica, fortalecendo nossa esperança no triunfo final de Deus. Embora o livro de Enoque não seja considerado canônico, sua influência e seu legado continuam a ser sentidos na teologia e na espiritualidade cristã. Ele nos convida a aprofundar nossa compreensão dos mistérios divinos e a viver com uma visão mais ampla do plano de Deus para a história da humanidade. A história e as revelações de Enoque continuam a inspirar e desafiar os crentes de todas as gerações. Sua jornada espiritual, marcada por uma comunhão íntima com Deus e uma poderosa missão profética, serve como um exemplo vívido de fé, obediência e visão sobrenatural. O livro de Enoque nos lembra da realidade do mundo espiritual, da ação dos anjos e demônios, e da necessidade de estarmos preparados para o juízo vindouro e a restauração final. Suas profecias sobre o futuro da humanidade e do cosmos ressoam com a mensagem bíblica, fortalecendo nossa esperança no triunfo final de Deus. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon bíblico, sua influência e seu legado continuam a ser sentidos na teologia e na espiritualidade cristã. Ele nos convida a aprofundar nossa compreensão dos mistérios divinos e a viver com uma visão mais ampla do plano de Deus para a história da humanidade. O exemplo de Enoque, um homem que caminhou tão intimamente com Deus a ponto de ser arrebatado aos céus, nos desafia a cultivar uma fé e uma obediência semelhantes. Suas revelações sobre o mundo espiritual e sobre o juízo vindouro nos impelem a viver com uma perspectiva eterna, aguardando com expectativa a gloriosa restauração que Deus prometeu. Embora o livro de Enoque não seja canônico, seu legado continua a enriquecer e a desafiar a Igreja de Cristo. Ele nos lembra de que Deus pode se revelar de maneiras surpreendentes, e que devemos estar dispostos a explorar os tesouros espirituais que Ele pode colocar em nosso caminho, sempre com discernimento e alinhados à Sua palavra.